Bem, então vamos lá. Essa seção de roteamento, de barramento, de modulação é essa seção aqui de baixo, tá? Com esses números verdezinhos. Um barramento de modulação é usado para conectar uma fonte de modulação a um destino de modulação. Os sinais de áudio e os parâmetros de controle CV estão disponíveis. Isso cria um sistema de roteamento flexível que completa o roteamento pré-conectado no painel voz. Operação básica. Vamos a um tutorial aqui simples, tá? Para você acompanhar aqui. Para ilustrar a operação básica de seção de barramento de modulação, vamos configurar uma fonte simples para atribuição de modulação de destino. Se você tiver atualmente configurações não salvas que deseja manter, não se esqueça de salvá-las primeiro, ok? Bom, vamos dar um reset no device, tá? Clicando com a tecla da direita do mouse sobre o Tor e indo em Reset Device, tá? Vamos reinicializar ele. Ok. O patch inicial que está aqui, tá? Initial Patch, é uma configuração simples de um oscilador e um filtro, que produz um som quando você toca e servirá ao objeto deste tutorial que vamos fazer agora, tá? A metade da seção de modulação contém 5 colunas, está aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Temos aqui a fonte, o valor, o destino, aqui no meio, tá? Valor de novo e escala, ok? Está em inglês, source, amount, dest, que está abreviado, que é o destino, né? Amount de novo, que é o valor, e escala, que está aqui em inglês, scale, ok? Abaixo dos cabeçalhos das colunas existem 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Cada linha é um barramento de modulação no qual você pode ter uma modulação de origem para destino atribuída, certo? Clique na linha superior da coluna fonte mais à esquerda, que é esta daqui, ó, tá? Um menu pop-up aparece listando todos os parâmetros de modulação de origem disponíveis. Então aqui estão todos os parâmetros de modulação que você pode escolher para colocar aqui na fonte, ok? A metade superior do menu contém parâmetros de origem da seção voz, ou seja, daqui até aqui. E a metade inferior, que é daqui para cá, tá? E na metade inferior contém vários modos de reprodução globais e parâmetros de fontes orientados para o desempenho e o global envelope, tá? Que está aqui, ó, envelope global. Bem como as entradas de step, sequências, né? Sequência de passo a passo, CV e áudio, ok? Tudo aqui na metade inferior e na metade superior é aqui, certo? Selecione LFO1 no pop-up. Vamos procurar ele aqui, ó, LFO1, ok? Está aqui. Isso significa que o LFO1 é a fonte de modulação e agora pode ser atribuído para modular um parâmetro de destino, certo? Puxe para baixo o pop-up na coluna dest, na linha superior, tá? Tá aqui. Um menu pop-up aparece listando todos os destinos de modulação disponíveis. A metade superior do menu contém destinos de seção voz e a metade inferior contém destinos de seção global, bem como as saídas do sequenciador de passos, CV e áudio, tá? Também. Selecione o oscilador 1, tá aqui, ó. Oscilador 1 no menu e em seguida pitch no submenu, aqui, certo? Isso significa que agora o pitch do oscilador 1 está designado para ser modulado pelo LFO1. O próximo passo é definir a quantidade de modulação a ser aplicada. Clique na coluna valor da linha superior à direita da coluna origem e mova o ponteiro do mouse para cima e para baixo para definir um valor. Valores de quantidade positivas e negativas podem ser definidos, mais ou menos 100%. Vamos ver se é aqui. Se você tocar algumas notas agora, você ouvirá o tom do oscilador sendo modulado pelo LFO para produzir vibrato, mas o vibrato será constante, o que você provavelmente não quer. Isso é removido com a atribuição de um parâmetro scale, certo? Ou seja, aqui, que permite atribuir outro parâmetro para controlar o valor da modulação.
Puxe para baixo pop-up da coluna Scale na linha superior. O menu pop-up aparece listando todos os parâmetros de escala disponíveis. A metade superior do menu contém parâmetros de seção voz e a metade inferior contém vários parâmetros orientados para a reprodução e o desempenho, e o Global Envelope, bem como as entradas Step Sequência, CV e áudio. O controlador típico para vibrato é a roda de modulação, ou seja, Modulation Well, ok? Selecione Performance, que é este aqui, e depois Modulation Well no submenu. Ok? Isso significa que agora o pitch do oscilador 1 está designado para ser modulado pelo LFO, e a quantidade de modulação é controlada pela Modulation Well, ou seja, a roda de modulação. Quanto o parâmetro Scale ou escala controla o valor e é definido usando a coluna valor na linha superior à esquerda de coluna escala, ou seja, aqui, ó. Clique na coluna valor da linha superior e mova o ponteiro do mouse para cima e para baixo para definir um valor. É possível definir valores positivos e negativos do valor de escala, mais ou menos 100%, ok? Então, para controlar totalmente a modulação LFO, de modo que não haja vibrato quando a Modulation Well, ou a roda de modulação, estiver definida como 0. Defina o valor como 100%. Vamos botar aqui, ó, 100%. O roteamento da modulação está agora completo. Agora você tem controle total sobre a modulação do vibrato usando a roda de modulação, ou seja, Modulation Well, tá? Que é essa roda aqui, ó. Vamos ver. Viram o vibrato? Quanta modulação será aplicada quando o parâmetro Scale for definido como máximo, ou seja, 100%, é governado pelo parâmetro Source para Amount do destino, ou seja, Source aqui e Amount, ok? Quanto o parâmetro Scale controla a modulação é definido como o parâmetro Scale Amount, ou seja, este aqui, Amount, que está para escala, né? Scale. Para limpar qualquer rota de modulação atribuída, você pode usar o botão CLR, à direita do barramento correspondente, ou seja, esse botãozinho aqui, ó, tá? Ctrl Z para voltar. Só para você ver como limpa qualquer modulação atribuída aqui, tá? Sobre os 3 tipos de roteamento de modulação. Como descrito neste tutorial, os principais operadores do sistema de roteamento de barramento de modulação são os seguintes. Você tem os parâmetros fonte de modulação, destino de modulação e o valor de modulação, como eu já mostrei aqui, ok? Opcionalmente, você tem um parâmetro Scale, que é aqui. Estas são as 4 linhas superiores na metade direita, tá? Aqui. Existem 4 barramentos: origem, que é o Source, destino 1, destino 2 e Scale, que é o escala. Isso funciona segundo o mesmo princípio, mas o parâmetro Source pode afetar 2 parâmetros diferentes de destinos, com configurações de quantidade variável, e um parâmetro de escala que afeta a quantidade de modulação relativa dos 2 destinos. Destino 1, destino 2. O escala afeta os 2. Por fim, existem 2 barramentos: origem, destino, escala 1 e escala 2. Ou seja, aqui, ó, origem, destino, escala 1, escala 2, aqui embaixo. Isso significa que a quantidade de modulação pode usar 2 parâmetros de escala. Agora um exemplo. Você tem um envelope de modulação como origem, ou seja, Modulation Envelope, né? Ok. E o pitch do oscilador como destino. E o pitch do oscilador como destino, ok? Quantidade configurada como desejar. Vamos ver aqui, vamos botar aqui qualquer valor aqui. Como primeiro parâmetro, usamos a roda de modificação, quantidade definida como 100, para que nenhuma modulação seja afetada. E o LFO1 como segundo parâmetro de escala. LFO1.
Quando você move a roda de modulação, o valor de modulação de afinação será modulado pelo envelope de modulação e pelo LFO1 simultaneamente. Ok? Isso foi só um exemplo, vocês podem fazer aí vários experimentos para ver o que acontece, tá? Até você pegar a manha e aprender direitinho como funciona todo o TOR, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre seção de roteamento de barramento de modulação, nome grande, né? Espero que você tenha gostado, te aguardo na próxima, até lá e tchau, tchau.